Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, Baixada em Foco, aqui pelo canal NET Cidade. Lembrando que você que estiver assistindo o Baixada em Foco e quiser participar com a gente, você pode participar através do nosso telefone, que é o 3379-8916, e também através do nosso perfil no Facebook, que é o Baixada Net. Lembrando também que se você quiser aqui recomendar o nosso programa para alguma pessoa que more longe, que não tem acesso aqui na Baixada Santista, não tem problema. Já no final de semana, o programa na íntegra estará no YouTube, no meu canal lá, Carlão Freire. Você acessa lá e já aproveita e curte também, né? Já dá um joinha pro Carlão lá, que é legal, tá? E assiste e recomenda. Olha, assiste lá o programa que eu conversei, o Carlão conversou com a Juliana, deu umas dicas legais lá do Procon, o Carlão conversou com o Fabrício, deu umas dicas também legal. Isso aí é aqui no programa de hoje. Então, tá sabendo? Maravilha, vamos dar sequência no programa. Segundo bloco do programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre direitos do cidadão. Falamos no primeiro bloco do Procon, certo? Você já sabe direitinho. Agora eu vou conversar com um advogado. Fabrício Vasili Auskas. Exatamente. É advogado aqui na cidade de Santos e trata do quê? Ele vai conversar com a gente sobre o quê? Sobre direito do cidadão, juizado especial, é isso mesmo? É isso mesmo, Carlão. Então tá, antes de começar a falar contigo, Fabrício, eu quero avisar aqui o seguinte, o Adriano entrou em contato conosco aqui através do telefone, mandando pergunta para a Juliana. O João Carlos também fez a mesma coisa e o Mauro. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou passar as perguntas de vocês para a Juliana, só que não vai ter como ela responder aqui. Eu oriento que vocês liguem para o Procon aqui de São Vicente e refaçam essa pergunta, porque aí não vai ter como ela retornar para vocês. Então, vocês entrem em contato. O telefone do Procon é 3467-7372. É isso mesmo, Juliana? 3467-7372. É isso? É. E também através do e-mail atendimentoproconsv@hotmail.com ou Procon São Vicente no Facebook. Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Muito bem, Fabrício. Vamos lá, meu amigo. Pessoa teve um problema sério, comprou alguma coisa, foi para o Procon tentou, a empresa, nada. Aí tem que... Aí chega a hora de procurar... Partir para as cabeças, que nem fala na periferia. Exatamente. E aí, como é que a gente faz, Fabrício? O que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que tentar através do Procon, é isso? Eu aconselho que sim. Eu aconselho até porque hoje o Procon, ele possui um índice muito alto de sucesso em conciliações. Que beleza. Então, dessa forma, você consegue resolver o conflito sem necessidade de movimentação da máquina judicial. Isso acaba trazendo celeridade a essa solução, o que é bom para todas as partes envolvidas. Tá? Porque o pessoal reclama muito, né? A justiça é lenta. Sim, mas é aquele negócio, a justiça é lenta. Primeiro, porque aqui a justiça do Brasil, ela dá... muita oportunidade de defesa, sim, o que é legal, sim, torna ela lenta, sim, mas é legal. E também porque tem muita gente que não quer saber, né, Fabrício? Deu um probleminha, vou entrar na justiça. Sim. Aí entra na justiça com um processo que necessariamente não precisaria estar ali tomando o tempo de todo mundo. Sim. Na verdade, em razão da morosidade da justiça, foi por essa razão que se criaram os juizados especiais. Tá? Os juizados especiais, se você pegar no âmbito estadual, ele foi criado pela Lei 9.099 de 95. E no âmbito federal pela Lei 10.259 de 2001. O problema da morosidade da justiça, Carlão, é que essa morosidade faz com que haja um descrédito da população em geral... Por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Sim. Mas acaba gerando um descrédito da população no judiciário. Entendi. E muitas vezes também faz com que a pessoa ela acabe querendo buscar justiça ou com as próprias mãos, o que não é bacana, o que não é correto. Que não tem nem competência para isso. Que não tem competência para isso. Ou então abrir mão de um direito que ela possui
por achar que não vai valer a pena o tempo que ela vai perder. Só vou esquentar minha cabeça, eu não vou esquentar, largue isso pra lá, joga fora, Exatamente, exatamente, porque eu vou ter que ir na justiça, vou ter que gastar com advogado, e aí vou ter que esperar anos e anos para a solução desse conflito, por causa da quantidade de recursos e tribunais. Sim. Então, na verdade, a criação dos juizados especiais foi justamente para atender essa população e atender essas demandas, que são aquelas demandas com menor complexidade e cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. 40 salários, 47,28, alguma coisa em torno... Isso no âmbito estadual, tá? No âmbito federal são 60 salários mínimos. Ah, tá, tem diferença. Tem essa diferença. Sim. Então, a criação do juizado, ela acaba trazendo, pelos princípios que nutrem o sistema jurídico do juizado especial, que são os princípios da oralidade, da informalidade, da celeridade, da economia processual, acaba trazendo, então, uma rapidez, uma eficiência maior na prestação jurisdicional. E isso acaba trazendo para a população uma solução mais rápida daquele conflito ali existente. Que beleza. Isso é muito bom. E no juizado especial, necessariamente, a pessoa que for precisa ir acompanhada de um advogado? Não necessariamente. Não necessariamente. Pela legislação vigente com relação aos juizados especiais, para aquelas causas que não excedam a 20 salários mínimos, a pessoa pode ir desacompanhada de advogado. Certo. Quando exceder esse valor, necessariamente ela vai acompanhada de um advogado. Até chegando no limite, no caso do estado de São Paulo, Sim, a 40 salários mínimos. A 40 salários mínimos. Alguma coisa em torno de 28 mil reais, é isso? Alguma coisa em torno de 28 mil reais. Certo. Em nível federal, 60 salários mínimos. Isso. Lembrando... em torno de 42 mil reais. Exatamente. Lembrando que não há necessidade do profissional do direito até que seja prolatada a sentença. No entanto, caso a parte não se sinta satisfeita com aquela sentença, ela, se quiser recorrer da sentença, haverá necessidade de um advogado. Tá, e aí essa pessoa não ficou contente com a resposta, com a solução que foi dada. Sim. Contrata um advogado e entra então na justiça mesmo, aí já não é mais... Não, dentro do próprio juizado, porque o juizado já é um órgão da justiça. Sim. Então, assim, houve a prolação da sentença, a parte perdeu a ação ou não ficou satisfeita com o resultado dessa sentença, ela pode contratar um advogado e dentro do próprio juizado ela vai apresentar um recurso que se chama recurso inominado, que seria o correspondente à apelação numa vara civil comum, no prazo de 10 dias. E esse recurso, então, vai ser julgado pela turma recursal, que é um órgão composto por 3 juízes, também de primeira instância. Aí é a grande diferença, porque na vara civil, a apelação ela acaba indo para o Tribunal de Justiça, que fica localizado em São Paulo. Aqui não. O recurso inominado, ele é julgado dentro da mesma comarca, sim, por 3 juízes de primeira instância, o que também acaba trazendo mais celeridade ao processo. Você percebe que toda a sistemática da legislação é para que haja uma agilização, para que seja dada a prestação jurisdicional da forma mais rápida possível para a população. Maravilha. Quero agradecer aqui a participação também do Noel Ramos, que ligou aqui para a gente, mandando um abraço para você. Dona Ondina também ligou aqui, mandando um abraço para mim e um abraço para você. E temos aqui também... pergunta da Maria Salete, de Praia Grande. Ela é do bairro Forte. Quais as causas que posso levar ao juizado especial? E quanto custa para fazer uma reclamação? Certo. Então, como eu já disse, as causas que são possíveis de serem levadas aos juizados especiais são as causas de menor complexidade, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Perfeito. Ah, mas são todas essas causas? Não. Há algumas exceções, tá? O que é mais comum de se ver no juizado são as causas relativas a direito de vizinhança, possessórias, consumidor. Possessória seria o quê? Desculpa. As causas que tratam do direito de posse da pessoa. Consumidor, como foi dito agora no primeiro quadro com relação ao PROCON, cobranças de condomínio. Pode ir. Cobranças de condomínio, sim. Então, por exemplo,
eu sou síndico do meu condomínio, eu tenho um apartamento lá que não paga o condomínio. Sim, você pode buscar o recebimento desse crédito através do juizado especial, desde, lógico, de que não ultrapasse os 40 salários mínimos. E eu preciso necessariamente ir acompanhado do departamento jurídico da minha administradora ou eu posso ir direto? Veja bem, nesse caso, há necessidade do acompanhamento do departamento jurídico. Porque o condomínio, ele possui um CNPJ. Sim. Então, nesse caso, ele seria, entre aspas, considerado uma personalidade jurídica. Então, ele precisaria, sim, do acompanhamento do advogado. E qual a vantagem que tem de se entrar no juizado? É a celeridade? Eu acredito que sim. A celeridade no juizado acaba fazendo valer a pena essa escolha, essa opção. E você tem informações se o pessoal que trabalha para as administradoras, se eles utilizam o juizado especial? Sim. Veja bem, há uma discussão no mundo jurídico sobre se a competência do juizado ela seria absoluta ou relativa. Ou seja, se a pessoa ela teria obrigação de ingressar com as ações que não ultrapassem 40 salários mínimos no juizado ou não teriam essa obrigação. Hoje já ficou pacificado na jurisprudência que isso é facultativo. Então, a pessoa ela pode optar por entrar com a ação no juizado ou por ingressar com a ação na vara civil comum. Tá? É uma opção da parte. Mas muitas pessoas acabam fazendo a opção pelo juizado visando justamente uma celeridade. Claro porque a ação não é tão alta assim, e aí resolve logo. Exatamente. Vai economizar tempo, vai economizar dinheiro. Exatamente. Então, você também tinha feito a pergunta se havia necessidade de se pagar alguma coisa para entrar com a ação no juizado. Tá? A princípio, não. A pessoa ela faz o pedido de gratuidade, ela entra no juizado, não há necessidade de pagamento de custas. Lembrando que pode ser autor em ações no juizado tanto a pessoa física quanto a microempresa e também no âmbito federal a empresa de pequeno porte, desde que comprovem essa situação. Essas pessoas podem sim ser autoras de processos no juizado especial. Tá. O advogado, quanto cobra? Quanto é permitido o valor de cobrança do advogado em uma causa, seja no pequenas causas ou na justiça comum? Carlão, por uma questão de ética... Tá, 10, 20 ou 30%? É assim, existe a tabela de honorários da OAB. Existe a tabela? Existe a tabela de honorários. Então, assim, para o profissional do direito, o que é ético é que ele não cobre nenhum valor abaixo daquilo que está na tabela e que ele procure também cobrar dentro dessas diretrizes, dentro daquilo. Não há uma estipulação máxima. Tá? Mas a gente procura seguir essas diretrizes daquilo que está na tabela da OAB. Quanto é, mais ou menos? 10%, 20%? Depende da ação. Algumas ações elas são calculadas com base no valor da causa, tá? No proveito econômico que vai vir ao autor. Algumas causas você pode fixar um valor pré-estabelecido, ou em alguns casos você pode cobrar o que a gente chama de êxito, que seria você cobrar um percentual, ou 10%, ou 20%, ou 30% daquilo que o autor vai ter de ganho na condenação do réu. Perfeito, maravilha. Bom, eu tenho aqui, Salete, muito obrigado pela sua participação aqui, sua pergunta foi muito legal, tá? Continue participando aqui do nosso programa. Nós temos mais uma pergunta aqui do Jorge. Jorge, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir um VT da Camila e na volta eu faço a tua pergunta, tá bom? Vamos assistir o VT. Santos, nesta última quarta-feira, trouxe um evento diferente aqui na Fonte do Sapo, a Dança Portátil. Um encontro que reuniu diversos artistas, dançarinos, músicos, atores, fotógrafos e muitos outros de várias áreas. E todos com um único objetivo, improvisarem o que sabem de melhor. É um encontro que surgiu de um coletivo de artistas que sentiu a necessidade de dialogar um pouco sobre as necessidades que a dança vem necessitando na cidade. E aí surgiu a ideia de fazer o Dança Portátil. Como é que a gente mobiliza as pessoas? Como é que a gente faz? A gente monta as coisas fechadas num teatro para as pessoas irem até lá, que foi a grande dificuldade que a gente enfrentou no Quinta da Dança, ou a gente vai até onde estão as pessoas. Então, muitos dos artistas
artistas que participam do Fórum de Dança, eles, em suas companhias, fazem trabalhos na rua, fazem intervenção urbana. E aí a gente foi vendo que esse era o grande mote, porque era onde estavam as pessoas. Surgiu a ideia de vamos fazer o Dança Portátil. Por que esse nome? Porque a gente quer circular em vários pontos da cidade. Tanto é que o tema desse que a gente fez hoje, que é o primeiro, é o Connect, que é justamente, acho que a gente achou a palavra que deveria ser o ponto de partida para o Dança Portátil, Connect, que é conectar com as pessoas. Eu acho a iniciativa fundamental para artistas que não se conhecem, vir improvisar, se conhecer, trocar informação e experiências. Eu acho que, com certeza, aqui foi super legal hoje. A gente já tinha tido uma edição anterior que foi bacana também. E a nossa ideia agora não é só ter bailarinos, dançarinos, mas ter fotógrafos, videomakers, músicos, enfim, ter um plus maior de artistas improvisando aqui e colhendo material para isso virar um material que possa ir para as redes sociais e as pessoas ver o que está acontecendo. O que é o cenário da dança e da arte em geral aqui na cidade de Santos? Como é visto? Então, aqui em Santos é bem complicado o espaço quando a gente fala de dança contemporânea, é bem complicado o público para dança contemporânea. Mas o Fórum de Dança de Santos tem feito um trabalho bem sério. A gente teve o Quinta da Dança no primeiro semestre com artistas, com espetáculos uma vez por mês, às quintas-feiras no Teatro Guarani. E o Fórum pretende continuar movendo ações para articular e formar público aqui para prestigiar a arte. Acho que eventos como esse tem que estar acontecendo periodicamente, a arte tem que tomar conta das ruas, dos espaços públicos, a arte tem que entrar dentro das casas e principalmente dentro da mente e do coração das pessoas. Eu achei muito bom, eu acho um começo muito maravilhoso para a gente começar a ocupar mesmo a cidade de Santos com a parte da dança e para a gente começar, as pessoas começarem a criar esse hábito de cultuar isso, né? Então eu achei muito legal. Legal, então muito obrigado, Camila, pela matéria aí, vocês ficaram bem informados e nós continuamos informando vocês aqui hoje nesse nosso programa de prestação de serviço, onde nós estivemos no primeiro bloco com a Juliana, técnica fiscal do Procon, e agora estamos aqui no segundo bloco falando sobre direitos também, mas agora com o advogado Fabrício Vasiliauskas, que ele tem um sobrenome danado de difícil. Meu Deus do céu. Fabrício, pergunta do Jorge, aqui do bairro Boa Vista, aqui de São Vicente. Obrigado, Jorge, pela sua participação aqui com a gente. Ele pergunta, qual a diferença entre uma audiência de conciliação, uma instrução e o julgamento? Ok, Jorge. No âmbito do juizado especial, Carlão, o ideal é que a conciliação, a instrução e o julgamento ocorressem dentro da mesma audiência, justamente para dar mais, justamente para dar mais celeridade. Esse seria o ideal. Na prática, o que nós vemos é um pouco diferente. Em razão da grande quantidade de processos que hoje possui também os juizados especiais, você acaba tendo primeiramente uma audiência de conciliação, que muitas vezes ela é presidida por um conciliador, que geralmente é uma pessoa escolhida entre bacharéis de direito, tá? E não havendo então conciliação, é designada uma nova data para que haja então uma audiência de instrução. E o que seria essa audiência de instrução? O que acontece? O nome já diz? Sim. Então a pessoa vai ser instruída o que vai acontecer no futuro? A audiência de instrução é o momento em que são colhidas as provas, para que haja o convencimento do juiz. É nesse momento que se ouve o autor, que se ouve o réu ou seu representante legal, que se ouve testemunhas, que o juiz ele analisa documentos, que é entregue à defesa muitas vezes. E então, após a instrução do processo, o juiz ele forma o seu convencimento, ele forma um raciocínio acerca daquilo que ele acredita, quem está certo, quem tem razão, quem não tem,
e aí então ele dá o seu julgamento através da sentença. O juiz decide tudo sozinho? Sim, no caso do juizado especial, no caso da primeira instância, a decisão ela é monocrática, ou seja, ela é tomada por uma única pessoa, que no caso é um juiz togado, tá? Já no caso dos recursos para a turma recursal, certo, aí nós teremos um acórdão, porque aí é o acordo entre 3 pessoas, são 3 juízes ali que estão decidindo aquele recurso. O mesmo problema e cada um dá a sua opinião. E cada um vai dar o seu voto, que pode sim ser divergente. Pode sim ser divergente. E aí por isso que é um acordo, porque aí são 3 pessoas que vão justamente rever aquela decisão monocrática dada pelo juiz. E o juiz, nessa decisão monocrática, ele se baseia única e exclusivamente na lei estrita? Ou ele pode, você já presenciou isso, não precisa, por favor, dar nome a ninguém, mas assim, por exemplo, um juiz que fica um pouquinho mais empenhado ou sensível ao assunto, ou ele segue estritamente a lei? As provas estão aqui e o resultado é esse. Olha, Carlão, nós temos juízes que são mais legalistas, como nós dizemos no meio jurídico. Que segue são estritamente a lei, né? Exatamente, positivistas que buscam seguir a lei a todo custo. Entendi. E nós temos alguns juízes que são mais justnaturalistas, que são aqueles que buscam, lógico que aplicar a lei, mas interpretá-la de uma forma que seja dada a justiça. Porque a lei, ela veio para servir a justiça e não o contrário. Lógico. Então, nós temos os 2 casos, tá? Nós que atuamos aí no meio jurídico diariamente, nós nos deparamos com todo tipo de juiz. Tem juízes que são realmente mais legalistas e positivistas, e nós temos juízes que não, que são mais justnaturalistas, que acabam flexibilizando um pouco. Mas a verdade... Mas nunca fugindo da lei, é óbvio, Nunca fugindo da lei. E sempre buscando a verdade real, que é o que nós dizemos. Essa tem que ser a busca sempre do juiz, pela verdade real, por saber realmente aquilo que está acontecendo, o princípio da identidade física do juiz, que trata de que o juiz que presidiu a audiência de instrução tem que ser o juiz que vai julgar a causa, porque é o juiz até pelo conhecimento. Pelo conhecimento, pelo contato que muitas vezes ali ele teve com as partes. E às vezes um depoimento que é colhido, a forma como a parte ela ele fala, acompanha os depoimentos também? Ele acompanha. Então o juiz acompanha tudo, do princípio ao fim? Ele acompanha do princípio ao fim. Que legal. Ele acompanha do princípio ao fim. Isso é bom, sabe por quê? Porque ele pode sentir, às vezes, pega uma pessoa simples, sim, né? Que não consegue se expressar direito, sim, aquela coisa. Ele consegue ter esse discernimento. Claro. Né? Que às vezes a pessoa fica nervosa, claro, não consegue falar direito, ou fica intimidada. Ou né? tá mentindo. Ou tá mentindo. Aí ele já chega lá e já consegue sim, pegar a coisa no ar, pela né? experiência que ele tem, ele já consegue pegar no ar muitas vezes e identificar o que realmente, quais são os fatos reais ali que estão dentro daquela situação. Maravilha. E então, na justiça, no juizado especial, o recomendado é conciliação, instrução e julgamento no mesmo audiência. Esse mas seria o recomendado. Isso não acontece. Normalmente, na nossa região não pela não quantidade. Sim. A conciliação é feita, a instrução é feita num dia diferente da conciliação. Sim. E o julgamento é feito no mesmo dia da instrução? Também o ideal é que fosse feito no mesmo dia. Entendi. Porque um dos princípios que informam o juizado é o princípio da concentração dos atos, tá? Mas também na prática, muitas vezes, nós nos deparamos com uma audiência de conciliação, depois uma audiência de instrução e posteriormente uma audiência de julgamento. E mesmo assim ainda é muito mais rápido, né? Ainda é mais rápido. Quanto tempo demora uma ação no juizado especial, em média, vai? Em média, depende muito da vara em que vai cair, né? Sim. Porque há varas que tem um acúmulo maior aí de processos, né? E tal. Mas eu acredito que hoje um processo é julgado aí até um ano. Um ano. E na justiça, vamos falar, justiça comum, vai levar aí 1 ano e meio, 2 anos, pode levar. Então tem um bom ganho de tempo, né? Tem um bom ganho de tempo. Como é que a pessoa faz para procurar o juizado? Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo agora. Sim. Ela vai até o juizado especial mais próximo de sua casa. Em toda a cidade tem? Em toda a cidade tem. Ela tem que levar todos os documentos
que ela tiver relativos à situação que ela esteja vivenciando, tá? Levar os seus documentos pessoais, RG e CPF, um comprovante de residência, tá? Ela vai ser atendida ali no juizado por um funcionário que vai recebê-la, que vai perguntar para ela qual é o problema, vai verificar toda a documentação, vai fazer um termo ali daquela situação e ali mesmo já vai ser distribuída a ação. Isso no caso dela não estar representada por um advogado. Entendi. Então é bem simples, fácil e objetivo. É bem simples, fácil e aconselhável. Que realmente as pessoas elas busquem os seus direitos e que o façam pela forma mais célere possível, que no caso seria o juizado. E da forma correta. E da forma correta. Fabrício Vasili Auskas, advogado, esteve aqui com a gente nessa noite. Muito obrigado, Fabrício. Foi um prazer. Vai voltar sempre aqui com a gente, tá bom? Sim. E você que está nos assistindo em casa aí, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau. Semana que vem é Justiça Eleitoral aqui, hein? Só dúvidas, mande sua pergunta. Tchau, tchau, gente.